Glória a Deus. Hoje eu vou falar sobre a verdadeira Páscoa. Nós estamos aí chegando na semana da Páscoa. E hoje eu não quero entrar muito nos méritos espirituais, a falsa Páscoa. Eu quero falar mais da verdadeira. Vamos falar sobre entender que a Páscoa que o mundo celebra é uma Páscoa pagã, é uma Páscoa que não vem dos princípios de Deus, e pelo contrário, a Páscoa que o mundo celebra é uma Páscoa que foge dos padrões ensinados pelo Senhor e ofusca o brilho da verdadeira Páscoa. Se você for olhar pela lógica, não existe ovo de Páscoa e não existe ovo do coelho, porque coelho não bota ovo. E nós encontramos aí então já uma divergência, e são símbolos que foram colocados de maneira pagã no mundo. Claro que muitas famílias celebram inocentemente, sem conhecer o que há por trás da falsa Páscoa. E nós na quarta profética, nós estaremos ensinando isso aqui. Você não pode perder essa quarta profética. Nós vamos falar sobre a verdadeira e a falsa Páscoa. Você vai entender que alguns espíritos malignos agem por trás disso. Então não perca o dia de quarta-feira, o nosso culto dessa quarta-feira. Nós vamos estar falando aqui também, liberando palavras proféticas de libertação e de descontaminação na falsa Páscoa. Nós queremos ministrar aqui de maneira muito profunda o que o Senhor traga entendimento sobre nós, para que nós não venhamos andar no engano, mas venhamos viver a verdade, que a verdade liberta. Aleluia! Então, a verdadeira Páscoa, ela é bíblica. A verdadeira Páscoa, ela começou por meio do povo de Deus e instituída por Deus. A Páscoa verdadeira, nós encontramos ela lá no livro de Êxodo, capítulo 12. Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos meditar rapidamente sobre isso. Enquanto você vai abrindo, glorifico a Deus pela vida do pastor que nos... Rapaz, pastor Bruno. Ô, pastor Bruno, agarrou aqui. A família, a esposa, filhinho. Tá faltando um, né? Tá lá? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Um casal lá no fundo, que é família nossa também, né? E Deus abençoe. Glória a Deus pela vida de vocês. Um casal ali também no meio. Deus abençoe a vida de vocês. Uma honra estar com vocês aqui. O resto é família. Aleluia. Êxodo capítulo 12. A partir do versículo 1. Aqui se inicia a visão da Páscoa. A Páscoa verdadeira. Diz a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1. A leitura é um pouco longa, então preste bem atenção. Diz assim a palavra: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o principal dos meses, este vos será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Diga comigo, cordeiro. Um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas a família que for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho, de 1 ano de idade, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue do cordeiro e poluão em ambas as ombreiras,
e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, com ervas amargas o comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e farei com que todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Mas nas vossas gerações celebrareis por estatuto eterno. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão fermentado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E o primeiro dia haverá santa convocação também. Ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aproveitará para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia farei vossos exércitos, tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães asmos até 21 dias, 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão fermentado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa fermentada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães sem fermento. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiveres na bacia, e lançai na verga da porta e nas ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará que o destruidor entre nas vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. Senhor, essa é a sua palavra.
Que o Senhor ministre ela com poder e graça aos nossos corações. E nesse dia que celebramos o sacrifício de Cristo aqui nesse local, nós queremos fazer menção da sua Páscoa. E queremos declarar que comeremos hoje da carne do Cordeiro e beberemos do sangue do Cordeiro, para que nós possamos receber vida e eterna vida em nosso corpo e em nosso espírito. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Essa leitura é grande, é uma leitura explicativa, é um texto bem entendível, mas eu gostaria de recapitular um pouco sobre a história. Deus estava chamando o povo dele, porque eles estavam clamando a Deus, porque eles estavam sendo oprimidos na terra do Egito. Eles estavam sendo escravos já por mais de 400 anos na terra do Egito. E eles clamavam a Deus: Senhor, tenha misericórdia, nos liberta dessa escravidão, nos liberta do poder de Faraó. O Egito é a representação espiritual do mundo, e Faraó é a representação espiritual de Satanás. Deus, ele, através de um homem chamado Moisés, ele ouviu a oração do povo e levantou Moisés como libertador do povo da escravidão do Egito. Só que antes de Deus libertar o povo da escravidão do Egito, Deus, ele visita o Egito com juízo. Deus enviou 10 pragas, na realidade, contextualizando agora, 9 pragas para o Egito. E essas 9 pragas eram um ato de julgamento e um ato de castigo sobre os deuses do Egito. No Egito existiam 10 deuses específicos que eram adorados por eles, e cada praga que foi mandada para o Egito, ela trazia juízo sobre cada um desses 10 deuses. Primeiro, transformar a água em sangue do rio Nilo. O rio Nilo era uma adoração, era um deus para os egípcios. Eles adoravam o Nilo. E a palavra do Senhor diz que Deus, ele transforma as águas do Nilo em sangue. As águas do Nilo eram águas usadas para beber, para se banhar, para lavar. Eles usavam a água do Nilo para tudo. E adoravam o rio Nilo, porque era a provisão da vida para eles. E a palavra do Senhor diz que Deus, ele visita com juízo ali o rio Nilo. Assim bem como todos os outros deuses do Egito. Ele enviou rãs como praga. Existia o Deus sapo. Ele enviou trevas, eles adoravam Deus Sol. Ele enviou ali piolho, eles adoravam ao campo, eles adoravam a esse Deus. E ele enviou também ali gafanhoto, eles adoravam o campo, e o gafanhoto consumiu todo o fruto da terra. Cada uma praga que Deus enviou para o Egito, ele estava enviando castigo sobre um Deus do Egito. E a última praga foi a morte dos primogênitos. Por quê? Deus estava querendo ali visitar com juízo a casa de Faraó. E não somente os primogênitos, o primogênito de Faraó, que seria ali o seu sucessor, porque o maior Deus do Egito, segundo eles, é Faraó. E a palavra do Senhor diz que Deus, ele envia ali um castigo, o último castigo, para que o povo seja libertado da escravidão do Egito, que era o castigo da morte dos primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. E Deus, ele falou o seguinte: para que o meu povo não morra, porque o povo de Israel, eles moravam nas redondezas da terra egípcia. Para que o meu povo não morra, quando eu enviar o anjo da morte, eles vão ter que fazer um sacrifício. Eles vão ter que pegar um cabrito ou um carneiro, e eles vão matar aquele carneirinho. Eles vão pegar aquele carneiro no dia 10 do mês de Abib, ou mês de Nissan, que é a representação do mês de abril aqui do nosso calendário. E eles vão pegar esse animal nessa data. E eles falaram o seguinte: é entre o mês de março, final do mês de março, e metade do mês de abril. Porque o calendário de Israel, ele é diferente do nosso calendário. O ano de Israel está começando agora. Agora que eles estão celebrando o ano novo lá em Israel. Nós, aqui os povos gentios, celebramos em janeiro. Mas segundo essa palavra que nós lemos aqui, o versículo 1, ele falou: esse será o primeiro mês do ano. E aí eles começaram a contar não mais a partir de janeiro, mas a partir de março. Depois desse processo da libertação, Deus, ele estava falando: eu estou inaugurando um novo tempo sobre as suas vidas. Eu estou inaugurando um novo tempo medido pela libertação que eu farei pelo meu povo. E a palavra do Senhor diz que eles começaram ali o primeiro mês como o mês de Abib, ou o mês de Nissan.
que era o mês que nós estamos vivendo agora. É interessante nós analisarmos que a mudança do calendário espiritual ou físico de Israel afetou também o calendário do mundo inteiro. É natural nós pensarmos e ouvirmos falar que o mês realmente começa depois, o ano realmente começa depois de março. Porque antes de março, janeiro e fevereiro são anos que trabalhosos financeiramente. São anos que o comércio sofre, são meses que o comércio sofre, que a sociedade sofre. E aí eles falam, o ano começa mesmo, é depois de março. Isso porque no calendário dos céus, Deus mudou a data do início do ano. Deus mudou a data do início do ano para o povo de Israel e acabou afetando o mundo inteiro. Porque no mundo espiritual, o ano começa quando se celebra a morte do Cordeiro da Páscoa. Aleluia! E a Bíblia fala lá em João capítulo 1, versículo 29. Quando João ele vê Jesus, ele fala o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ele é conhecido na Bíblia como Cordeiro. Lá no dia da Páscoa, quando Deus ele pediu para o povo de Israel sacrificar um animal, ele não pediu qualquer animal. Ele diz: vocês vão matar um cordeiro. O cordeiro vai ser morto, e o sangue desse cordeiro ele deve ser pego e vocês deverão passar ele na verga, na parte de cima do portal da casa e nas laterais da porta da casa, nos umbrais da porta da casa, fazendo a proteção de um arco. E a Bíblia diz que quando o anjo da morte ele viria visitar pelo último castigo de Deus, que seria a morte dos primogênitos do Egito, quando o anjo da morte ele passasse sobre as casas, na casa que o anjo da morte passasse, os primogênitos ali seriam mortos. Primogênito, para quem não sabe, é o primeiro filho. E a palavra do Senhor diz que onde estivesse a marca do cordeiro, a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte ele não tocaria em ninguém daquela casa. Deixa eu dizer para você, o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, ele foi morto na cruz do Calvário para nos livrar da escravidão do mundo e das garras de Satanás. E quando o sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa, mal nenhum nos atingirá, praga alguma chegará à nossa tenda. A morte não te pode destruir quando está sobre a sua vida a cobertura do sangue do Cordeiro. E a palavra do Senhor diz que o povo de Israel, eles fizeram assim. Eles pegaram no dia 10 do mês um cordeiro. E esse cordeiro tinha prescrições para como seria ele. Deveria ser macho. E Jesus veio na figura de um homem. E a Bíblia diz que esse cordeiro não seria um cordeiro velho. Deveria ser um cordeiro de idade juvenil, de 1 ano de idade. No mundo animal, quando um animal ele chega à idade de 1 ano de idade, ele é considerado já como um adulto, como um jovem. Jesus, quando ele foi sacrificado como cordeiro, ele foi sacrificado na idade que eu tenho, 33 anos. Um jovem. E a palavra do Senhor diz que ele cumpriu em si toda a promessa, ou toda a palavra, todo o ritual da festa da Páscoa. E a Bíblia diz que no dia em que Jesus morreu, ele morreu exatamente no dia da festa da Páscoa. Ele foi o Cordeiro Pascal que morreu para nos libertar da escravidão desse mundo. Ele foi o Cordeiro Pascal que morreu para nos libertar da escravidão desse mundo. Satanás, como representação de Faraó desse mundo, ele está escravizando as vidas das almas. Ele está escravizando as pessoas na vida de pecado, nos vícios, na prostituição, na promiscuidade, na mentira, no engano. Mas graças a Deus que enviou o seu Filho Jesus, o Cordeiro da Páscoa, para morrer em nosso lugar, para poder resgatar todo aquele que está perdido.
todo aquele que está nas garras, na escravidão do mundo e de Satanás. Para nós há esperança, porque o Cordeiro foi morto. Para nós há esperança, o anjo da morte não nos pode destruir, porque nós aceitamos esse sacrifício, nós aceitamos o poder do sangue que foi derramado, e mal nenhum pode atingir as nossas vidas, porque há sobre nós a cobertura do sangue de Jesus. A palavra do Senhor diz que eles deveriam se alimentar também daquele cordeiro, e eles deveriam comer o cordeiro. Se a família fosse grande, um cordeiro para cada família, e eles deveriam ficar com aquele cordeiro 4 dias. Eles pegariam o cordeiro no dia 10, mas eles só iriam imolar ou matar o cordeiro no dia 4 dias depois, no dia 14. Significa que o cordeiro, ele não deveria ser morto assim que ele chegasse ao mundo. Jesus, ele viveu um período na terra, e ele manifestou as suas obras na terra. E no dia em que ele foi morto, foi no tempo certo e para o propósito certo. A palavra do Senhor diz que eles deveriam comer esse cordeiro assado. Eles não deveriam comer ele cru e nem cozido. Tinha que ser assado na brasa. E eles deveriam comer a carne do cordeiro. Eles comeriam a carne do cordeiro com pães sem fermento. Porque o fermento representa o engano do pecado. O fermento é o que altera a massa. Um pão sem fermento ele não cresce, mas um pão com fermento ele cresce muito, porque aquilo ali é por engano. O fermento é a representação do engano. O fermento é a representação da ilusão. E Deus, ele falou: vocês não vão comer pão fermentado, porque eu não quero que vocês vivam na ilusão. Eu não quero que vocês vivam no engano. Eu não quero que vocês se contaminem com o pecado. Eu quero que vocês se alimentem do cordeiro. Eu quero que vocês se alimentem da verdade, porque vocês, quando conhecerem a verdade vai lhes libertar. A palavra do Senhor diz que eles comiam desse pão, e o cordeiro, o tempero do cordeiro deveria ser com ervas amargas. Por que ervas amargas? Porque a erva amarga tinha um potinho com erva amarga, um potinho, um prato no cordeiro e um pedaço de pão. Era assim que eles celebravam a Páscoa. A erva amarga é a representação da amargura da escravidão. É representação da tristeza do tempo que eles viveram debaixo do domínio de Satanás. E eles deveriam comer o cordeiro com a erva amarga, porque na hora que eles comiam da erva amarga, eles lembravam: nós vivemos na amargura, nós vivemos na tristeza, nós vivemos opressos. E aí eles comiam do cordeiro, e eles lembravam: mas o cordeiro tirou o gosto amargo do pecado, tirou o gosto amargo da escravidão. E aí eles comiam do pão sem fermento. E ele fala: mas e nós não estamos mais contaminados com a mentira, nós estamos hoje libertos pela verdade. E a palavra do Senhor diz que eles deveriam comer com pressa, porque eles iam comer e já logo sair para o deserto. E eles deveriam comer vestidos. A Bíblia diz que eles deveriam comer o cordeiro com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Deus estava falando: vocês devem comer preparados para sair vazado. Vocês devem comer preparados, porque Faraó vai vir atrás de vocês, e vocês vão ter que sair logo correndo para o deserto, porque é por meio do deserto que eu vou levar vocês para Canaã celestial, a minha promessa. E o deserto é representação do tempo da nossa peregrinação na terra até chegar em Canaã. Nós estamos vivendo no mundo, e esse mundo é representação do nosso deserto. Existem pessoas que falam que o inferno é o mundo, que o inferno não existe. O inferno é onde a gente vive. Meu irmão, se o inferno é onde a gente vive, todo mundo está querendo ficar nesse inferno. Não precisa ir para o céu não, porque no inferno tem açaí, tem Coca-Cola geladinha, tem salgado que a Anjinha trouxe para nós ali, bitelo, né? Irmão, tem um quibe lá que, sem brincadeira, da grossura desse copo, sem exagerar.
Então o inferno é bom demais. Nós estamos nesse mundo e a palavra do Senhor diz que nos espera novos céus e nova terra. A Bíblia diz que nós nunca vimos, nós nunca ouvimos e nunca experimentamos o que Deus tem preparado para nós. São coisas que o homem não consegue calcular, as promessas de Deus para mim e para você na eternidade. Ao passo de que, se nós não recebermos do poder e da cobertura desse sangue, se nós não aceitarmos esse Cristo, esse Cordeiro Pascual, como o único e suficiente Salvador da nossa vida, ou vivermos de maneira deliberada no pecado nesse mundo, nós podemos sim experimentar o que é de verdade o inferno. O inferno é um lugar de sofrimento. O inferno, ele não foi criado para o ser humano. O inferno foi criado para Satanás. O inferno foi criado para o diabo e para os demônios, os anjos caídos. Só vai para o inferno o ser humano que não entrega a sua vida a Jesus e que, em vez de dar ouvidos à voz de Deus, dá ouvidos à voz da serpente. Deus não quer que eu e você venhamos para lá. Por não querer que eu e você venhamos ir para o inferno, Ele enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Ele enviou o seu único filho como o Cordeiro de Deus, puro e santo, para morrer em nosso lugar. Uma das outras características do Cordeiro da Páscoa é que ele deveria ser sem defeito, sem mancha. Jesus, quando ele veio, a Bíblia diz lá no livro de Hebreus capítulo 4, que nele não havia pecado nenhum. Nele não tinha defeito, mancha nenhuma, dolo nenhum, engano nenhum, mentira nenhuma se achou na sua boca. Ele foi o Cordeiro perfeito de Deus, enviado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se eu e você entregamos a nossa vida a esse Cordeiro, se eu e você nós entregamos a vida a Cristo Jesus, nós temos a probabilidade de não só ser livres da morte, mas viver eternamente em glória do lado do Pai. A palavra do Senhor diz que eles comiam esse cordeiro apressadamente. E depois que eles comiam esse cordeiro apressadamente, eles tinham que sair com as suas famílias e irem para o deserto em direção a Canaã de Deus. Existem muitas pessoas que servem a Deus e Deus deu promessa para elas. Só que essas pessoas até hoje não experimentaram, não enxergaram as promessas de Deus. O povo de Israel, quando eles saíram do Egito e eles foram em direção a Canaã, a terra prometida, a Bíblia fala que existia um caminho que demoraria 11 dias para eles chegarem até Canaã. Mas por causa da dureza do coração deles, da língua nervosa, eles murmuravam demais, eles reclamavam demais, eles só sabiam ver o negativo. Eles rodaram 40 anos no deserto. Deixa eu te dizer para você uma coisa. Deus, ele não quer demorar em entregar a promessa que Ele tem para a sua vida. Ele nunca quis tardar a promessa dele para a sua vida. Mas muitas das coisas demoram a acontecer na nossa vida, porque Deus, ele sabe se estamos preparados ou não para receber. Deus, ele sabe se nós estamos prontos ou não. E se você por algum momento murmurar, duvidar, não confiar em Deus, você vai dando passos para trás em direção à sua promessa. O povo de Israel começou a dar passos para trás em direção à promessa. E uma viagem que era para durar 11 dias, durou 40 anos. Veja você está no centro da promessa, da palavra, do propósito, do chamado de Deus para a sua vida? Ou você está dando passos para trás, ou você está dando voltas no deserto? O Cordeiro de Deus morreu para nos fazer chegar mais próximo das promessas de Deus. Mas não adianta nada você entender o sacrifício de Deus e não dar valor ao sacrifício do Filho de Deus. O que vai fazer com que você alcance a promessa no tempo de Deus e não no seu tempo é você estar coberto pelo sangue de Jesus. Porque o que tirou o povo de Israel do Egito, da escravidão, e os conduziu em direção à promessa, foi eles terem recebido, se alimentado, tomado posse do sacrifício do Cordeiro.
E por meio do sangue do sacrifício do Cordeiro, eles foram purificados da consequência do pecado que eles estavam cometendo no Egito, o que estava atrasando eles durante 400 anos de chegarem até a promessa de Deus. Porque a promessa de Deus dada a Abraão é que eles seriam um povo abençoado, eles seriam um povo próspero. Se vocês acham que 40 anos é muito tempo atrasando a promessa, pensa 400, para ser mais preciso, 430. Gerações morreram sem ver o cumprimento da promessa. Vidas pereceram esperando a libertação de Deus. Mas por mais que a promessa de Deus não se cumpra na sua vida no tempo presente, saiba você que uma promessa que nunca muda é de dar a você uma herança na eternidade. A palavra do livro de Hebreus capítulo 11 fala que muitos dos que creram morreram sem ver a promessa, mas eles receberam uma herança que era muito maior do que o que eles podiam receber aqui nessa terra. Tudo isso foi proposto ou possível por meio do sacrifício do Cordeiro. O povo de Israel, eles decidiram celebrar esse sacrifício. A Páscoa, ela nos faz menção da Santa Ceia do Senhor. Quando Jesus chegou com os seus discípulos no dia em que iria celebrar a Páscoa, ele vira para os discípulos dele e fala o seguinte: prepara para mim, vai até a casa de um moço e prepara para mim a mesa para que eu possa celebrar com vocês a Páscoa. E no dia em que ele celebrou a Páscoa com os seus discípulos, ele celebrou essa Páscoa aqui que nós acabamos de ler. Ele também pegou de um cálice de suco de uva. Ou a Bíblia não tem a palavra suco. Nós falamos suco porque nós não tomamos bebida fermentada e nem alcoólica. Mas Jesus, ele tomou o fruto da videira e um pão sem fermento. E ele pegou o pão e ele partiu, ele disse: assim será o meu corpo partido no lugar de vocês. Comam todas as vezes que vocês se lembrarem do que eu vou fazer por vocês. E ele pegou do cálice, Jesus quem criou a ceia, e ele bebeu do cálice. E no mesmo cálice em que ele bebeu, ele deu para os seus 12 discípulos. E ele falou: beba, essa é a minha vida, esse é o meu sangue que será derramado por vocês. E o apóstolo Paulo, lá no livro de 1 Coríntios capítulo 11, ele recebeu do Senhor essa revelação. E ele fala lá no capítulo 11, no versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, porque naquele mesmo dia em que ele se reuniu com os 12 discípulos, foi o mesmo dia que ele foi traído. Ele estava ali celebrando uma festa com os discípulos dele, e naquele mesmo dia ele foi traído. Não porque foi ruim ele ter sido traído na festa, mas porque era a palavra de Deus se cumprindo. O cordeiro deveria ser morto no dia da festa, e nós deveríamos celebrar a festa da morte do cordeiro em nosso lugar. Deixa eu te dizer uma coisa: o dia da Santa Ceia não deve ser um dia de luto. O dia da Santa Ceia é um dia de alegria, é um dia de festa. Porque nós fomos libertos da escravidão do mundo e da escravidão de Faraó. E nós temos a consciência que esse cordeiro morreu por nós, para não só nos livrar da morte, mas nos dar a vida eterna. E Paulo, ele fala que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tendo tomado o pão partido, e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. E por semelhantemente tomou o cálice e disse: esse cálice é o símbolo da nova aliança no meu sangue, bebei-o todas as vezes em memória de mim, porque todas as vezes que comerem esse pão
e beberem esse cálice, vocês estarão anunciando a minha morte, até que eu volte para buscar vocês. O cordeiro morreu, sim, mas diferente do cordeiro, o animalzinho lá da Páscoa do Egito, o nosso cordeiro, Jesus, ao terceiro dia ressuscitou. E porque ele ressuscitou, o sacrifício dele em favor de toda a humanidade foi aceito. A partir daquele dia não seria mais necessário matar animais, porque o Cordeiro de Deus, santo e perfeito, morreu uma vez por todas. E o poder do seu sacrifício vale naquele tempo, vale hoje e eternamente tem poder para perdoar o pecado do pecador, para cobrir e livrar da morte física, pessoal e morte eterna aqueles que confiam no Pai. Ele ressuscitou, mas Ele não só ressuscitou, Ele está entre nós. Depois que Ele ressuscitou, a Bíblia diz que Ele ainda ficou mais 40 dias com seus discípulos. Então depois da ressurreição nós temos Cristo presente. E quando o seu corpo glorificado foi subindo aos céus, Ele disse: não fiquem preocupados, porque do mesmo modo que vocês estão me vendo subindo para os céus, vocês também vão me ver voltando. Eu vou voltar para buscar os meus discípulos. Eu vou voltar para buscar a minha noiva. Eu vou voltar para buscar aqueles que acreditaram. Eu vou voltar para buscar aqueles que me amaram, que celebraram a Páscoa verdadeira. Ele vai voltar para nos buscar. E Ele vai voltar para buscar aqueles que têm a marca do sangue em suas casas. Que você todos os dias procure a cobertura do sangue de Jesus sobre a sua vida. Que você todos os dias procure a cobertura do sangue de Jesus sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento. Que em sua oração diária você peça ao Senhor: Senhor, cobre-me com o teu sangue. Cobre a minha vida financeira com o seu sangue. Cobre a minha vida espiritual com o seu sangue. Cobre a minha vida, a vida familiar, a minha saúde, a minha vida intelectual, a minha vida profissional. Cobre-me com o teu sangue. Cobre os meus filhos com o seu sangue. Livra-nos do poder da morte, livra-nos do poder do pecado, perdoa as nossas falhas, pelo poder do sangue derramado na cruz. Perdoa as nossas falhas, pelo poder do sangue derramado na cruz. Cura as nossas feridas. Há poder no sangue de Jesus. Ele voltará para buscar. Assim como no dia da Páscoa, o anjo da morte passou, e onde estava a marca do sangue, ele não matou. Será assim na vinda do Filho do Homem. Quando ele passar, e onde estiver a marca do sangue, ele os levará para si. Que a marca do Cordeiro, do sangue do Cordeiro, esteja sobre a sua vida. Quarta-feira nós vamos entender que Páscoa não tem nada a ver com ovo de chocolate e coelho. Os símbolos da Páscoa são o Cordeiro e o seu sangue. A verdadeira Páscoa não tem a ver com coelho, tem a ver com Cordeiro. A verdadeira Páscoa não tem a ver com chocolate, tem a ver com sangue. E por isso nós hoje vamos celebrar a Santa Ceia, porque nós celebraremos no tempo da Páscoa a verdadeira Páscoa. Nós comeremos do corpo do Cordeiro, da carne do Cordeiro e do sangue do Cordeiro. E certa vez Jesus estava pregando junto com os seus discípulos. Ele disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, esse não tem aliança comigo. E aí as pessoas começaram a sair de perto, falando que esse cara está doido, está falando de canibalismo, ele tem que comer a carne dele, esse cara está maluco. E aí os discípulos chegaram para ele e falaram: Senhor, duro é esse discurso? Como é que esse negócio de comer carne do Senhor, beber o seu sangue? Ele falou: vocês acham que esse discurso é duro? Eles foram embora por causa disso? Se vocês quiserem, vocês podem ir embora também. E eles entenderam depois que ele não estava falando da carne física do ser humano, mas estavam falando de tomar posse e se apropriar do seu sacrifício.
Tome posse do sacrifício de Jesus pela sua vida. Faça valer o sacrifício de Jesus pela sua vida. O Cordeiro foi morto para nos dar a vida eterna, nos libertar desse mundo. Não aceite você ser escravo desse mundo. Não aceite você ser escravo do pecado. E se porventura você pecar, não temas. Nós temos junto do Pai um advogado que intercede por nós. Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e purificar de toda injustiça. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para finalizar, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha canção, és minha paixão e o meu louvor. Vamos declarar aleluia. 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 Diga aleluia. Tu és a nossa salvação, Senhor. Tu és a nossa canção, motivo do nosso louvor. Aleluias te damos. Louvor a quem é digno. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas nós somos resgatados com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Coloque sobre os seus pés. O que nos comprou não foi o coelho, não foi o ovo. O que nos comprou não foi o resgate de preço em dinheiro. O que nos resgatou do poder da morte eterna foi o sacrifício do Cordeiro de Deus. Um Cordeiro imaculado, um Cordeiro santo, um Cordeiro digno de aceitação, que por meio do seu sacrifício nos concedeu vida eterna. Senhor Jesus, feche os seus olhos. Comece a agradecer esse Cordeiro. A
palavra Páscoa significa do original Pessach. O significado de Pessach ou Pessah é passagem. Deus está nos levando passar da escravidão para a liberdade. Por meio do sacrifício do Cordeiro, Ele está nos tirando do lamaçal do pecado para uma vida em santidade. Por meio do sacrifício do Cordeiro, Ele está nos tirando da morte para a vida. Ele está nos fazendo passar do deserto para a Canaã celestial, a terra prometida. Obrigado pela Páscoa, Jesus. Obrigado, Jesus, por ser o Cordeiro da Páscoa. Nós te agradecemos pelo seu sacrifício em nosso lugar. Nós te agradecemos pela sua morte em nosso lugar. Nós agradecemos o Senhor pelo que o Senhor fez. Nós agradecemos o Senhor pela sua vida. Poder e rei, Que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és. Faça a sua oração. início, Se você não meio e sabe essa fim. canção, ore agradecendo ao Senhor. Bem mais que os mares, Ore entregando a sua vida a Jesus. bem mais que Se o você ainda não sol, aceitou Ele como seu Salvador, está afastado dos caminhos que a dele, natureza aproveite esse momento para reconciliar sua aliança com Cristo. Que as riquezas e tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim.